meu convidado de hoje é o Dr. Adalberto Kifuri e eu vou deixar ele se apresentar. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje. É um enorme prazer. Eu sou Adalberto Kifuri Filho, sou fisioterapeuta e osteopata na cidade de São José do Rio Preto há mais de 12 anos. Também ministro na formação de osteopatia no Instituto do CULSE, um instituto de Presidente Prudente. Muito bem. E conte um pouquinho pra gente, então, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma filosofia criada por um médico americano chamado Dr. Andrew Taylor Still, em mais ou menos 1870, aproximadamente. Ele, descontente com a medicina da época, onde ele percebia que era ministrado medicamento e os pacientes não evoluíam, ele percebia que sempre tinha algo mais que podia ser feito pelos pacientes, e aí ele começou a buscar no próprio paciente quais eram os desequilíbrios que impediam o mecanismo de autocura. Dr. Still era um grande observador da natureza, então ele dizia assim que o corpo humano é a farmácia de Deus. Tudo que a gente precisa para recuperar está dentro de nós mesmos. E ele percebeu que com alguns ajustes no corpo do paciente, era possível com que esse próprio paciente se restabelecesse e melhorasse de doenças que eram tidas como incuráveis até então. Certo. E quanto tempo dura a formação de osteopatia? A formação de osteopatia aqui no Brasil, ela é exclusivamente para fisioterapeutas, isso no Brasil. E leva de 4 a 5 anos essa formação. É bastante tempo, né? É quase uma faculdade. Tempo. Quase uma faculdade. Em alguns países do mundo ela é uma faculdade, um curso à parte, integral, de 5 anos integral, e no Brasil vem como fisioterapeuta. Em alguns outros países do mundo também é possível que tenha uma residência médica voltada para a osteopatia, como nos Estados Unidos. Legal. E como que é uma sessão de osteopatia? Sessão de osteopatia, a gente vai buscar avaliar e encontrar, primeiro na argumentação da pessoa, nas queixas dela, o que está por trás daquele sintoma que ela apresenta para a gente. Então, muitas vezes, por exemplo, ela vem com uma dor no ombro, ou ela vem com uma enxaqueca. A gente tem que avaliar ela como um todo o histórico dela, histórico de inflamações, de infecções, histórico de doença. A gente faz uma avaliação muito bem específica e detalhada no organismo dela como um todo, buscando pistas do que está por trás daquele sintoma. Por exemplo, na dor no ombro, eu tenho as possibilidades de trabalhar o local do ombro, como eu posso trabalhar o estômago, o fígado, posso trabalhar o quadril, posso trabalhar o pescoço, ou muitas vezes até alguma causa emocional, algum desequilíbrio por estresse, provocando a disfunção do organismo, e aí sim se instala uma doença no ombro. Então a gente vai avaliar ela como um todo, mapear o organismo dela, buscar as principais disfunções que se ajustem àquele sintoma dela, realinhar esses desequilíbrios e pedir um retorno, respeitando o tempo necessário para que o corpo se readapte, se realinhe. Certo. Então pode ser um reflexo de alguma coisa. Então uma dor no ombro é um reflexo de outra coisa, talvez, que esteja desequilibrado. Sim, é muito comum. A gente fala assim que onde dói é geralmente o local que está sobrecarregado. Na maioria dos casos onde o paciente apresenta dor, é um local onde ele já fez muito esforço, ele está sofrendo por alguém no organismo, por algum local do organismo dela que não esteja se movimentando. Por exemplo, pode ser uma falta de mobilidade do pescoço, que faz com que ela tenha que fazer o esforço necessário para pegar a lata de leite condensado no alto do armário. E daí vem a dor, por movimentos simples e bobos até. Certo. E você disse também sobre a parte emocional, né? Quando a pessoa chega e você toca nesse assunto que pode ser emocional, elas se surpreendem? A maioria dos pacientes se surpreende em saber que o estresse pode provocar algum desequilíbrio no organismo. E aí ela fala assim, você está querendo dizer que meu problema é psicológico? Eu falo, não é que seu problema seja psicológico, isso é um outro assunto. É que o nosso corpo responde a todo momento a situações de estresse. E a gente fala, na verdade, que nós temos um organismo muito, muito como o do animal. Numa situação de perigo, o nosso corpo precisa se preparar para fugir do perigo. Sim. Garantir a nossa sobrevivência. Por exemplo, se um leão entrar aqui nessa sala, nosso sistema nervoso vai entrar em alerta e vai reagir mandando sangue para o coração, para ele bombear para os músculos importantes para a gente conseguir correr nesse momento.
isso se restabelece depois que o leão já foi embora. Se a gente pensar no nosso dia a dia, na nossa rotina, tem gente que fala assim, estou matando um leão por dia. E todos os dias ele vai para o trabalho como se fosse matar um leão. Ele vai para a guerra, né? Sim. E aí vai se tornar uma disfunção crônica. Então é muito comum a gente encontrar. E a gente ainda percebe que grande parte da população não sabe que isso acontece. Sim, é verdade. E na sessão de osteopatia é manual? O trabalho da osteopatia ele é geralmente manual. Só que como ele envolve uma anamnese muito completa, a gente vai perguntar muita coisa para o paciente. E tem alguns sinais que são importantes. Por exemplo, se eu perguntar, você dorme bem? E o paciente fala para a gente assim, não durmo, demoro para dormir, ou acordo várias vezes na noite, meu sono é muito agitado, meu sono é muito leve, eu acordo e parece que eu não descansei. Isso já me dá indícios de que existe um desequilíbrio do sistema nervoso dele. Estou muito ansioso, estou muito irritado. A gente vai perguntar quando isso começou, né? Então, nesse questionamento de quando começou, ele fala, depois que eu perdi o meu marido, ou depois que houve um grande falecimento na família, depois que eu perdi o trabalho, tem um evento. Sim. Aí o paciente já vai conseguir entender. E muitas vezes isso já desperta algumas emoções no paciente. Então a sessão pode sim envolver uma longa conversa, porque a gente diz que não resolve muitos dos casos se eu simplesmente fizer ajustes no organismo dele e não reequilibrar o meio ambiente dele. Sim. Se ele não entende o que está provocando o desequilíbrio dele. Senão a gente volta, que a gente fala que volta naquela corrida de ratos, né? Tipo, eu tenho dor de cabeça porque eu bato a cabeça na parede. E se ele sair da sessão e continuar batendo a cabeça na parede, vai doer. Então tem uma historinha que a gente conta que é como um peixe dentro do aquário sujo. Se eu tirar o peixe do aquário sujo e limpar o peixe, devolver para o aquário sujo, ele vai voltar a se sujar. Sim. Então nessa conversa, durante a sessão, é como se a gente estivesse dando uma bucha para o paciente, um pouquinho de detergente e ensinar com que ele limpe o aquário dele. Ensinar não, né? Fazer perguntas para que ele perceba como ele vai fazer para limpar o aquário dele. Certo. E por isso muitas vezes a sessão envolve uma conversa também, mas geralmente o trabalho é manual. Maravilha. E quantas sessões, assim, mais ou menos? Tá. A sessão de osteopatia, ela vai depender de cada paciente. Então, é lógico, se o paciente chegou numa fase aguda, é mais fácil fazer a correção, fazer o trabalho, ele acabou de machucar, ou ele acabou de passar pelo processo de estresse. É um evento agudo, eu vou fazer uma intervenção e vou esperar um tempo necessário para ele se reequilibrar. Então, a gente pede geralmente 3 sessões. 3 sessões. Lógico que pode ser que ele continue fazendo mais sessões, só que geralmente com um intervalo mais espaçado. Um paciente já crônico, ele fala assim, tenho essa dor há tanto tempo, ou estou ansioso há 5 anos. A gente sabe que ele não vai ter uma resposta imediata. Simplesmente deixou de ter o problema em uma sessão. Então a gente fala, o intervalo entre as sessões vai ser mais longo, 15 dias, 20 dias, porém a gente vai precisar de mais algumas sessões. E aí a gente pede de 3 a 5 sessões também, e depois voltar a conversar para a possibilidade de outros da sequência do tratamento. Ótimo. E quais são as principais queixas das pessoas que procuram a osteopatia? Mária, a principal queixa que chega ainda no consultório do osteopata são dores na coluna, ou dores em geral. Dores na coluna, dores na cervical, dores no ombro, dores nos quadris e nos joelhos. Então, dores em geral. Dor de cabeça, enxaqueca. Mas chega muitos pacientes também com sintomas gastrointestinais. Então, refluxo gastroesofágico, com cólicas menstruais. Hoje chega paciente da síndrome pré-menstrual, né? Com muito desconforto, muito desequilíbrio, enxaqueca, endometriose é possível de ser tratado com osteopatia.
ansiedade. Hoje tem cada dia mais chegando paciente com sintomas de ansiedade, síndrome do isso pânico. que eu ia te perguntar. E também eles procuram, então, por ansiedade, a síndrome do pânico, insônia, também acabam chegando. Depressão também, é possível da gente fazer um trabalho em equipe, muito importante, muito interessante. Certo. E como que a osteopatia trabalharia em casos de síndrome do pânico, depressão, insônia? Bom, vamos lá. Como a osteopatia ela parte do trabalho do corpo, do trabalho do todo do paciente, a gente também vai olhar no paciente onde estão os desequilíbrios principais. Então, pelo toque, se o organismo dele é muito tenso, se o organismo dele é muito rígido, isso também dá elementos, indícios para a gente de que o sistema nervoso dele de alerta, que é o sistema nervoso simpático, está hiperativado. Então, é o do luta ou fuga. Então, a principal abordagem da osteopatia para esses pacientes é se utilizar de técnicas que vão ajudar a modular o sistema nervoso. É como se a gente quisesse equilibrar. Estivesse falando assim para o paciente, fica tranquilo que o leão já saiu. Sim. O paciente ele vai relaxar bastante, ele vai equilibrar o sistema nervoso dele e pouco a pouco ele vai restabelecendo a relação do sono, a relação do funcionamento dos órgãos viscerais. Isso é um ponto bem importante também, bem interessante. A pessoa muito ansiosa ou muito agitada, né? Ou a pessoa até com depressão, uma das queixas mais encontradas, associadas a esses problemas, são sintomas gastrointestinais. Então, por exemplo, síndrome do intestino irritável, refluxo, gastrite. E o mecanismo disso é bem interessante. Se eu estou numa situação de alerta e de perigo, eu não vou parar para comer agora, né? Então, como o nosso corpo faz? Ele retira o sangue desses órgãos, dessas vísceras, para ele conseguir manter o organismo em alerta, manter uma atividade muscular. E com isso você tem diminuição da produção enzimática, diminuição do processo digestivo. Para ele conseguir se manter alerta, para ele ou bater no animal, ou fugir do animal, ou sair correndo. Né? Ou fingir de morto, a gente fala. E quando a osteopatia identifica essa paralisação, essa má função, o fato da gente manuseando o estômago, manuseando o fígado, o intestino, vai restabelecendo essa circulação e a gente quebra esse ciclo do organismo de alerta, de estresse. A gente distribui o fluxo sanguíneo por todo o corpo. E é uma outra frase do Dr. Steele, do criador da osteopatia, ele falava muito isso, né? Que a nossa grande função é restabelecer o livre fluxo dos fluidos corporais. Então, que o sangue chegue onde tem que chegar, que tenha um bom retorno venoso e que tenha uma boa circulação linfática. É como se a gente estivesse garantindo o alimento do nosso organismo, Sim. que é toda essa circulação. É um reequilíbrio mesmo. Um reequilíbrio de todo o sistema. Certo. E a osteopatia, ela pode ser trabalhada com outras terapias? Ela deve ser trabalhada com outras terapias. Eu gosto muito desse trabalho interdisciplinar, né? Porque eu sei até onde eu posso chegar e eu falo que o paciente nunca melhora com um tratamento isolado. O Theta Healing é muito interessante, a acupuntura é muito interessante, a homeopatia é muito interessante, o médico alopata muitas vezes é imprescindível no tratamento, a yoga, a meditação. Eu gosto demais de todas essas terapias, porque, por exemplo, se eu trato o organismo do meu paciente e ele ainda não tem uma boa vitalidade, o organismo dele não sustenta aquilo que foi feito. Ele precisa de uma terapia onde ele vai conseguir ter a repetição desse processo. Que, por exemplo, com exercícios de yoga, o trabalho de respiração, ele vai conseguir ter a sequência disso ao longo do tempo. E preciso de uma outra terapia que me ajude nesse controle emocional, né? Muitas vezes a própria terapia, né? A psicologia, o Theta Healing ajuda muito nesse processo. A acupuntura me ajuda muito no equilíbrio energético do paciente. Então eu encaminho muito o paciente para isso também. Então eu sempre vou fazer um trabalho em conjunto com outros profissionais. Porque aí ele vai harmonizar e vai ter o hábito de estar mais tranquilo, mais em paz, mais equilibrado. Seria isso. Aí já vira um hábito. Perfeito. É o mais difícil, né? A gente criar um hábito.
Sim. Mas depois que cria esse hábito, as coisas fluem, né? Tendem a fluir. É isso que você vê também. É, demais. Então tá, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre o despertar da consciência e o despertar espiritual. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu estou aqui com o Dr. Adalberto Kifuri, fisioterapeuta e osteopata, e eu quero saber, doutor, como que foi a sua caminhada até a osteopatia? Boa pergunta. Eu fiz a faculdade de fisioterapia, porque o meu objetivo era trabalhar com esporte, né? É o que eu gostava de fazer e queria trabalhar em time de futebol. E fazia um estágio ainda no último ano de faculdade, tinha um fisioterapeuta que eu gosto muito aqui de São José do Rio Preto, também o Thiago, e ele ia começar a formação, me convidou para fazer e comecei ainda no último ano de faculdade. Hoje isso não é possível, né? Mas naquela época eu consegui começar antes de acabar a faculdade, o primeiro ano da formação, e engranei por ali. E trabalhei com time de futebol, trabalhei com equipe de tênis, equipe de luta, e era apaixonado por esse trabalho. E aí eu fui percebendo que o atendimento no consultório era mais desafiador. Que o atleta, ele vinha pronto para mim, ele falava assim, eu tomei uma pancada no meu tornozelo e eu quero que você me melhore. Então não tinha tanto desafio, o desafio é reabilitá-lo antes dele estar pronto de fato para voltar. Então eu estava indo contra muitas vezes a natureza do organismo dele. E até que chegou, eu lembro da Dona Maria. A Dona Maria chegou para mim e falou assim, Adalberto, eu vim aqui porque meu filho encheu o meu saco para que eu viesse aqui. Mas eu não acredito muito no que vocês fazem, porque eu já fiz muito tempo fisioterapia e não melhorei. Eu estava começando esse trabalho, né, em consultório, e ela me chamou a atenção, porque eu perguntei, Dona Maria, onde dói? Né? Naquela hora eu inflei o meu ego, falei, eu vou te resolver, né? Aonde dói? Ela falou assim, dói o corpo todo. Mas onde dói mais, Dona Maria? Ela falou, dói mesmo aqui o meu pescoço, eu não aguento o meu pescoço. A minha coluna também dói muito. Esse joelho dói demais, eu não consigo ficar em pé de jeito nenhum, só quando eu tenho muito tempo sentado também ele incha. Aí pensei internamente, pode parar por aí, né, Dona Maria? Ela falou, e o outro joelho? Também dói bastante. Ela tinha dor em todo lugar, eu não sabia por onde começar nela. Aí aquilo para mim serviu como um desafio, falei, poxa, é esse tipo de paciente que eu quero atender. Aquele que eu tenho que pesquisar e que eu tenho que ajudá-la a encontrar um reequilíbrio. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar só no consultório. E nesse mesmo período, foi em 2010, eu comecei a dar aula na formação de osteopatia. E estou eu até aqui hoje. E um dos outros desafios que eu encontrei ao longo do trabalho, acho que me fez ser o profissional como eu trabalho hoje, é a parte de gostar de pediatria. Eu lembro do primeiro bebê que chegou para o consultório e o desafio era eu conseguir tocá-lo, entender o que se passava com ele e reequilibrar. Porque ele não vai falar, né, o que está sentindo. Ele não fala o que sente, ele chorava enquanto eu trabalhava, e eu precisava entender o que estava acontecendo ali com ele, né? E eu percebi que se eu não me acalmasse e não escutasse o corpo dele, né, não sentisse o que acontece de fato no corpo dele, eu não ia conseguir resolver nenhum problema. Então ali foi um movimento muito importante para mim, que eu percebi que eu ficava muito ansioso e muito agitado e era um grande fazedor de coisas. Sim.
Eu reproduzi aquilo que me ensinaram. Sim. E foi um grande desafio de tentar conseguir sentir mais. Que esse é o meu maior desafio, é o que eu mais gosto de fazer, de ouvir o corpo do paciente. De olhar por inteiro. De olhar por inteiro, de sentir do próprio paciente o que está acontecendo. Porque é muito comum um paciente ele vem buscar ajuda, ele está se sentindo muito mal, mas ele não sabe o campo que ele pode pisar. Então ele não fala, estou super bem, mas eu tenho uma dor no ombro. Ele não fala das angústias, ele não fala que faz tempo que ele não dorme direito, ele não fala das preocupações. E apesar dele falar que está super bem, eu tenho que sentir no corpo dele se de fato ele está bem ou não. Sim. Né? Se tem uma boa função ou não. E isso é um grande aprendizado. Cada dia eu aprendo um pouco mais com cada paciente. E agora vamos falar sobre a fase do despertar espiritual ou despertar da consciência. E eu escolhi esse assunto porque o Dr. Adalberto até participou da minha fase, que foi muito interessante. É uma fase em que a gente acorda mesmo, por isso que chama despertar espiritual. E é uma fase que ela não é muito fácil. Inclusive, se você conversar com mais pessoas, as pessoas acabam não entendendo. E aí, na minha fase, eu encontrei o Dr. Adalberto, que já era meu amigo, e aí ele me entendeu. E aquela sensação de, nossa, alguém passou por isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa fase, né? O que a gente sente, porque eu sei que, como tem um despertar espiritual em massa, tem muita gente que chega nessa fase e acaba ficando um pouco perdido, não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu acho legal a gente contar também. Eu acho que muita gente vai se identificar com essa fase. Vamos lá. Para mim, o caminho da osteopatia foi um caminho bem fácil, ele foi acontecendo, né? E só que aí chegou um momento que houve uma trava, que eu percebia, como eu disse, né? Um realizador, um fazedor de coisas, e você vai ficando meio que um zumbi Sim. da sua atividade, por mais que goste da atividade. E eu percebi, com os bebês principalmente, que eu travava com o choro do bebê. E percebi que eu me identificava com o choro deles, né? E eu precisava me tornar um profissional melhor para conseguir tratar dos bebês. Foi um movimento bem forte. Mas era um movimento de fora para dentro também. Eu comecei a buscar muitas terapias ao mesmo tempo. E fui me melhorando, eu fui tentando me tornar alguém que eu queria ser. Sim. Até que, de verdade, teve uma situação de hiperestresse, e onde veio de fato esse despertar, onde eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que decidir que caminho eu ia seguir. Sim. E é até sufocante, né? Porque eu tive algumas brigas comigo mesmo para isso, né? Sim. Mari, que eu queria voltar para onde eu já estava. Que era mais confortável. Que era mais confortável. Era conhecido, né? A roda de amigos que eu já frequentava, os hábitos que eu já tinha. É mais confortável, né? Sim. Eu já conheço. Ou eu tinha que seguir para onde eu não conhecia. Porque para mim soou um pouco estranho na época o meu, né? Que eu percebia que eu queria ficar mais quieto. Eu tive vontade, eu comecei a buscar muitos caminhos de autoconhecimento. Então, quando eu comecei a ter vontade de praticar yoga, Sim. eu tinha tentado na adolescência 2 vezes. Não conseguia ficar sentado 1 minuto parado lá, né? Falei, poxa, isso não é pra mim. Só que aí eu percebi que era o medo de me expor àquela situação. Sim. Só tinha pessoas mais velhas e eu ali sentado, né? Eu ali parado, era estranho. É uma fase, assim, que você desperta e você começa a ficar muito reflexivo, né? Sobre a vida, sobre as crenças, sobre as verdades. E aí acaba desconstruindo tudo isso. Você acaba aparecendo mais o eu. Ótimo. Né? Eu contei da fase da briga, né? E Isso. aí, de fato, vem aquela fase daquilo que você já tem certeza. Você tem certeza do que você quer pra você. E aí a gente vai, como se fosse quebrando uma casca de barro, né? São várias cascas de barro que a gente coloca para se proteger. E parece que as coisas ficam mais claras, né? Fala assim, poxa, eu sempre... Nossa, eu sou assim, né? Uhum. Agora eu entendo por que eu não gostava de determinadas situações, ou de determinados lugares, e as coisas vão ficando mais claras.
Mas eu, em particular, eu brigava comigo mesmo. Sim. E aí eu percebi que eu precisava me isolar um pouco para eu conseguir reafirmar aquilo que eu tinha acabado de perceber, né? Isso, essa percepção mesmo. Esse despertar, né? Eu precisava de um isolamento. E é difícil, eu percebi, é difícil para mim aceitar que eu tinha que me isolar um pouco, Sim. né? A gente quer estar inserido, a gente quer se sentir parte. Eu quero continuar sendo amigo daqueles meus amigos, mas as coisas ficam mais tranquilas, parece que as coisas se ajustam. É mais clareza mesmo, como você falou, né? É mais claro, né? É. E é curioso que a hora que a gente vai aceitando, isso eu percebi que foi essa fase que a gente conversou, né? É. A hora que a gente vai aceitando que a gente é assim, porque parece que a gente não faz parte do mundo, né? Fala assim, nossa, quem sou, o que sou e o que faço eu por aqui, né? Onde estou, o que faço eu por aqui. E de repente você vai percebendo que tem muitas outras pessoas no mesmo caminho. E é muito bom encontrar essas pessoas. É muito bom, né? É muito bom. Você fala, nossa, agora sim, agora encontrei minha tribo. Agora encontrei minha tribo. Isso aconteceu comigo também bastante. Eu também. Fiquei mais reflexiva e às vezes dá até uma vontade assim, vou morar numa fazenda, ficar olhando as estrelas à noite e ficar refletindo sobre a vida, sobre o que eu construí, né? Quem eu era? Eu era quem eu queria ser ou porque a massa impôs assim, né? E aí você começa a se descobrir. A gente percebe, né, que nós somos criados desde criança para a gente tentar se enquadrar num contexto. Então, primeiro para a gente agradar a família, né? Então, eu me torno alguém para receber a atenção da família. Depois na escola. Preciso ser comportado pelo professor, ou para poder ganhar nota, ou pelos meus amigos, e por aí vai. E nessa fase a gente começa a poder ser quem a gente nasceu para ser. Né? Porque senão eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz, né? Se eu não fizer, eu não vou me enquadrar. Então você acaba indo junto com a massa. Vai caminhando. E vai caminhando. E a hora que você desperta... e não sabe por quê. Parece ter um vazio, assim, né? Um vazio, uma desconexão com a essência. Então, se tiver mais alguém passando por essa fase de reflexão, talvez ficando um pouquinho mais isolada, se perguntando sobre a vida, quem sou eu, o que nós precisamos para viver, dá uma procurada sobre o despertar espiritual, despertar da consciência. É uma fase muito boa, mas tem muita gente que tem dúvida, até porque é desconhecido, né, para muita gente. E aí na minha encontrei o Dr. Adalberto e falei, nossa, agora eu entendi tudo. Mais ou menos. Fiquei mais tranquilizada. Então, para finalizar, eu queria agradecer, tá? Foi muito colaborativo o nosso bate-papo, tanto da parte da osteopatia quanto da parte do despertar espiritual. E conta um pouquinho então da sua clínica, onde que o pessoal te encontra. Eu que agradeço, é muito bom poder encontrar alguém de falar daquilo que a gente gosta, né? E eu tenho uma clínica aqui em São José do Rio Preto que é a Vital Físio. Assim como o meu sócio, que é o Vitor Sabadoto, a gente é amigo de infância, tem a clínica aqui há 10 anos. Esse ano a gente comemora 10 anos. Ela fica na Rua Independência, número 2631, no centro. E redes sociais? Você costuma postar? Sim, o meu é @adalberto_kifuri_filho e o da clínica da Vital Físio é @vitalfísio. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, foi ótimo. E até a semana que vem.